estado de guerra e você tem um tempo curto e preciso para salvar a si mesmo. É um processo lento que chamamos de medidas ativas. O primeiro passo é a desmoralização. Demora de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. A próxima fase é desestabilização. O que importa é o que é essencial: a economia, relações exteriores, sistemas de defesa. O próximo estágio é crise, com mudança violenta de poder e um período de normalização da economia. Fala galera, beleza? Sou Marcos Meirelles, esse é o MM-Vlog. Vamos falar um pouquinho sobre o Complexo de Israel. A nova religião das favelas aí, os vagabundos agora estão tomando o poder em nome de Jesus. É isso mesmo. E a reordenação da sociedade proposta aí pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Teoricamente é isso que essa sigla significa. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo normal, porque o impacto dessa pandemia totalmente politizada, totalmente ideologizada, influencia muito mais na nossa vida do que simplesmente ficar em casa. Não é só o ficar em casa que está nos prejudicando em muitos sentidos. Sim, tem vários outros aspectos seríssimos que nós precisamos nos atentar hoje, principalmente se você é cristão, se você acredita em Jesus. O que é a política, a religião, a briga aí pelo poder, a nova ordem mundial e a vinda, do anticristo, o final dos tempos? O que tudo isso tem a ver? Será que realmente isso tudo está interligado? Vamos mostrar um pouco e falar sobre isso nesse vídeo, beleza? Te peço que me ajude aqui no canal, deixe o seu like, deixe também o seu dislike, se assim você achar melhor. Isso também ajuda o canal aí a ser elevado. Deixe também o seu comentário, é importante para mim ver aí o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo, se você está antenado, se você ainda não sabia dessas coisas. E compartilhe esse vídeo. Essa mensagem é importantíssima, gente. São coisas que você não vai ver passar no Jornal Nacional dessa forma que nós trazemos. Você que acompanha nosso canal já está acostumado. Boa parte do nosso conteúdo é para te avisar daquilo que está acontecendo na sociedade, que nos remete ao final dos tempos, às profecias, que Jesus, que a palavra de Deus nos avisam há muitos e muitos anos. Então a gente traz sempre aqui uma abordagem inteligente e por isso eu já peguei o meu fone. Você precisa ouvir perfeitamente todas as informações contidas nesse vídeo para que você possa assimilar a mensagem dele, beleza? E aí, pegou o seu? Ouve no fone. Ministro Edson Fachin, que restringe operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal mantém decisão que restringe ações policiais em favelas, até mesmo depois da pandemia. O ministro Dias Toffoli nega reavaliar decisão de Edson Fachin sobre a suspensão de operações policiais em comunidades fluminenses. Os ministros do STF votaram para restringir a atuação de forças de segurança pública no Rio de Janeiro e favorecer o crime organizado. Para os ministros, o governo deve usar helicópteros nas operações policiais apenas em casos excepcionais, com justificativa. Também deve ser evitada a realização de operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais e postos de saúde. Um levantamento mostra que caiu o número de mortos e feridos em decorrência de operações policiais no Rio de Janeiro desde que entrou em vigor a determinação do Supremo Tribunal Federal que restringe as ações em favelas durante a pandemia. Bandidos invadem o depósito, matam o segurança e vão embora com 2 caminhões carregados de eletrônicos. A polícia sabia que os produtos estavam sendo descarregados no Complexo da Maré, mas nada pôde fazer.
3 idosos são baleados ao entrar por engano numa comunidade em São Gonçalo. Investigação, nem a perícia foi feita. E a mega ação, com mais de 50 presos da Polícia Civil contra agressores de mulheres. Os acusados que moram em favelas estão soltos até agora. O roteiro tem se repetido desde que o Supremo Tribunal Federal restringiu as operações policiais nas comunidades durante a pandemia. O STF liberou aí, na minha opinião, a marginalização total das favelas. Além do contexto que a gente sabe que as favelas já vivem, né? Agora a gente tem a liberação praticamente do crime, né? Isso é o que eu vejo, a minha forma de pensar, a minha opinião. Agora me diga o que tem a ver pandemia, né? Salvar vidas, fiquem em casa, todo esse discurso blá blá blá, com a polícia parar de fazer as suas operações. E o que está acontecendo lá? Vejam aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Já que a polícia não pode ir, o que fazem os bandidos, Cris? Pois é, Enio, uma quadrilha de traficantes está invadindo favelas na zona norte do Rio de Janeiro para criar o Complexo de Israel. Olha só, no processo de expansão, os criminosos deixam rastros de violência e muito terror. Pessoas estão desaparecendo, moradores são obrigados a seguir uma nova religião e barricadas foram construídas à beira da Avenida Brasil, que é uma das principais vias de acesso à cidade. Fuzil e pregação religiosa são as marcas da quadrilha do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, um criminoso que vem expandindo seus domínios na zona norte do Rio. O grupo surgiu na comunidade Parada de Lucas, tomou o controle de Vigário Geral em 2007, da Cidade Alta em 2016, do Pica-Pau em 2018 e há 2 semanas expulsou a facção rival da favela Cinco Bocas, se estabelecendo em uma região com aproximadamente 130 mil moradores, batizada pelos bandidos, adeptos de uma denominação evangélica de Complexo de Israel. Referências ao país, como a Estrela de Davi, costumam ser ostentadas pelos traficantes. E quem segue outras religiões é perseguido. Pois é, galera, agora eles não têm mais vergonha. Jesus, o nome de Jesus, vai na frente da bala. Eles colocam aí esse pretexto, né, de ganhar todos ali para a religião deles e realmente estão devastando ali as famílias, expulsando moradores, pais de famílias, homens honestos, famílias completas, né, das favelas, das suas moradias, com esse pretexto de todo mundo, né, ter a sua religião ou então ser expulso ou até ser morto. Como você tirar operações policiais da favela salva vidas em tempo de pandemia? São os hipócritas, Aí você pode se perguntar, o que isso tudo tem a ver? Isso é só política? O que isso tem a ver com a vinda de Cristo? Gente, a gente sabe que o anticristo vai ser um grande líder mundial. Vai ser um líder, sim, político. Talvez você pense, religião e política não se misturam. Você está totalmente enganado, querido. Desde os primórdios da igreja, a gente vê ali conflitos entre a igreja e a política. Em alguns momentos também a política até colaborando com o evangelho, liberando algumas leis que beneficiaram a pregação do evangelho. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas preste bem atenção em todas as informações que eu vou colocar aqui e você vai ver que tem todo o nexo. Primeiro, eles depravam toda a sociedade, que foi o que os governos da esquerda aí, desde Fernando Henrique para cá, fizeram com a nossa sociedade brasileira, que não tem mais princípios, não respeita mais nada. E depois eles vão te convencendo que eles estão fazendo bem para você, como essa questão da pandemia, do fique em casa, nós estamos procurando a vacina. Já vemos aí em vários países, né, os moradores com medo, se opondo, né, a aplicar ali a pitada de abelha no seu corpo. Por quê? Porque está sendo desenvolvida às pressas, na correria, para tentar calar um clamor público. A OMS diz que encontrar uma vacina não é o objetivo. Reordenar a sociedade é o objetivo. Não podemos voltar ao modo como as coisas eram. Esta é uma citação direta do líder da OMS. O sistema comunista mundial, ou a conspiração comunista mundial. Mas nós não podemos nos enganar. Esse vírus ele já saiu da China
pressuposto ali para cumprir um objetivo, né, do país comunista lá, declaradamente comunista, que é a China. Você sabia que a economia de vários países está decaindo ladeira abaixo? E, por incrível que pareça, a China é um dos pouquíssimos países que está, subindo na sua economia. Será que tudo isso é por acaso? Logo, a pandemia tendo saído de lá, o vírus tendo saído de lá. Ou seja, gente, a briga pelo poder é que manda. A sua vida não importa. Você tem que entender isso. Existe uma pessoa maravilhosa que pensa na sua vida. E essa pessoa é Jesus Cristo. Talvez você nem tenha parado para pensar ainda, mas a liberdade é a coisa mais preciosa que nós temos. E Jesus diz na sua palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É impossível ter uma verdadeira liberdade, plena liberdade, sem Jesus, sem uma mente sadia, sã em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus. E justamente é isso que eles querem nos tirar, gente. A gente viu aí no último feriado de 7 de setembro, as pessoas invadiram as praias porque as pessoas estavam confinadas, praticamente com uma forca ali e querendo ser liberadas. E no momento que fez um solzinho, a pessoa foi sim para a praia, deixando um pouco de lado até o medo do contágio. Mas galera, o que temos mais precioso é nosso livre-arbítrio, é a liberdade que o próprio Deus nos dá de tomar as nossas escolhas. E por que os poderosos querem nos dizer: fique em casa, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Eles querem dizer que essa pandemia vai durar não sei quanto tempo aí e daqui a pouco querem nos fazer tomar essa picada de abelha aí que vai supostamente nos fazer bem, mas que pode ser uma coisa bem pior, porque foi agora descoberto um dos laboratórios responsáveis aí pelo desenvolvimento dessa picada de abelha aí, já reconheceu agora que alguns erros ocorreram na terceira fase de testes, teve pessoas que sofreram efeitos colaterais gravíssimos. Ou seja, quem é que vai confiar nessa picada de abelha aí? Será que isso é realmente a salvação? Gente, não confia, a Bíblia mesmo vai nos dizer, eu sempre tenho que citar a Bíblia aqui, porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, o próprio homem se leva à destruição. E claro, a briga é sempre pelo poder. Nós que temos menos condições, menos favorecidos, nós sempre seremos aquela linha de frente da guerra, os primeiros a sofrer. Talvez isso não tenha chegado até você, esses problemas, talvez você não tenha perdido ninguém, talvez você esteja bem economicamente, mas creia, isso vai chegar até você. E cadê também a empatia pelas pessoas? Quantas pessoas estão morrendo, sendo tiradas das suas casas nessa favela aí por causa dessa ordem aí do STF? Enfim, tudo isso, gente, está interligado. Você precisa ficar atento, porque os sinais são muito claros. O que nós temos que fazer em todo esse contexto é orar, pedir a Deus sabedoria para lidar com esses últimos dias, porque infelizmente é inevitável. Nós podemos sim, com as nossas atitudes, fazer o bem uns aos outros, né? Ter uma mentalidade sã, segundo a palavra de Deus, voltar a eleger nas pessoas certas, né, que são de acordo ao cristianismo, que podem não ser nem cristãs declaradamente, mas que tenham uma pauta ali conservadora, que sejam pró-família, que sejam pessoas que defendem mesmo aqueles preceitos que nós acreditamos. Dessa forma, nós damos um paliativo nessa crise do final dos tempos, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir e ela vai se cumprir. Então, o melhor que podemos fazer mesmo é orar e nos manter sãos e sadios na presença de Deus para esperar o grande dia. Quando a gente faz um compilado, a gente vê que tem tudo a ver com as profecias, com a vinda de Cristo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.